Boa noite, com nossos cumprimentos a vocês que nos assistem. Esse vídeo da Superintendência de Assistência Social foi elaborado com o objetivo de esclarecer dúvidas que ocorrem no dia a dia de todos nós, servidores da SAS, com relação à pandemia de Covid-19. Por isso, nós agradecemos a todos que enviaram suas dúvidas, que nós vamos agora tirá-las com o Dr. Arnaldo Lichtenstein. O doutor Arnaldo é prata da nossa casa. Ele cursou graduação, pós-graduação na Faculdade de Medicina da USP. Ele exerce atualmente as funções de diretor técnico da Clínica Geral, do Hospital das Clínicas, coordena curso de graduação, é docente da faculdade, e somando-se às suas expressivas publicações científicas, o doutor Arnaldo recentemente lançou o livro Saúde no Cotidiano, Viver Bem é Preciso, e nós recomendamos fortemente que vocês conheçam e leiam esse livro. Enfim, então, doutor Arnaldo, nós agradecemos muito pela sua oportunidade, que nos dá desse encontro com a Superintendência de Assistência Social da USP, para responder essas questões formuladas pelos nossos colaboradores. Eu vou passar a palavra para a professora Márcia Bícego, para ela fazer o primeiro conjunto de perguntas para o senhor. Bom, obrigado, doutor Arnaldo, mais uma vez. Vou fazer algumas perguntas específicas aqui sobre a Covid, são 3 perguntas. A primeira é: há casos em que a pessoa desenvolve a doença sem sentir nenhum sintoma e nem sabe que foi infectada. Nesse caso, ela pode ser um transmissor? Esse é a grande problemática mundial, porque as pessoas que não têm sintomas, elas tendem a se cuidar menos, e isso é o grande problema, porque elas podem ter o vírus no nariz, não sentir nada ou sentir coisas muito simples e transmitir para as pessoas. Então, hoje em dia, ao contrário do que se pensava no começo, o contato respiratório é muito mais importante do que, por exemplo, o contato físico de uma superfície. Então, são 2 contatos que existem hoje em dia. O respiratório, e para isso a gente vai usar máscara, e o físico, para a gente lavar a mão sempre. Lavar a mão de maneira correta, e depois a gente até pode ensinar aqui como se lava a mão, e a máscara, que a gente pode se ensinar como se usa a máscara. Então, existem muitas dúvidas de como usar a máscara e que máscara usar. E isso daqui é super importante, porque tem que se usar mesmo a pessoa sem nenhum sintoma, porque ela pode não pegar a doença, principalmente aqueles já vacinados, mas elas podem transmitir a doença. A próxima pergunta é muito próxima com o que o senhor acabou de falar, que seria eu queria saber se o senhor poderia dizer quanto tempo o vírus permanece nas superfícies, como tecido, ferro, plástico e outros. Acho que é mais ou menos isso. Então, na verdade, a gente não tem que ter essa dúvida, essa resposta. O conselho prático é: você mexeu em algum lugar que potencialmente, não necessariamente, alguém mexeu antes, lave sua mão. Limpe sua mão com água e sabão ou com álcool gel. Então, você mexeu numa mesa. Será que alguém mexeu antes? Não importa. Limpe sua mão. Não é pela mão que o vírus vai entrar. É a sua mão mexendo no seu nariz e na sua boca. E como a gente mexe inconscientemente, constantemente, então mantenha-se sempre limpa a mão. Agora, tem gente que está fazendo isso demais, tá? Então, o que quer dizer isso? Um cachorro pisou no plástico que estava no supermercado há 2 dias, esse cachorro fica no tapete perto da sua cama. O que eu tenho que fazer com o cachorro? Coitado do cachorro. Não tem que fazer nada com o cachorro, tá? Então, tem gente que estava lavando as patinhas do cachorro a cada momento. Não é assim que funciona. Tá, pegou uma encomenda na portaria, tire o plástico da encomenda, lave a mão. Pegue a encomenda, guarde na geladeira, se for o caso, tire da embalagem e lave a mão.
Por quê? Porque o plástico alguém mexeu, porque a embalagem alguém mexeu, mas a comida em si, você não vai destruir a comida encharcando com álcool, gel, como as pessoas faziam. Não, você vai comer a sua comida depois da hora certa, fazer toda a higiene que tem que ser feita com a comida. Se é folha, lavar normalmente. Se é uma carne, você vai cozinhar e já é mais que suficiente para matar esse vírus. Então, tenha bom senso. Embalagens, ter o cuidado. A comida em si, não. E todas essas atitudes do dia a dia. Obrigada, doutor Arnaldo. Mais uma aqui. Qual é o risco de se contaminar indo ao hospital que pratica todos os protocolos de higienização recomendados e usando adequadamente a máscara? Então, hospital agora é para ir com pessoas doentes, tá? Mais do que nunca. Pessoas com medo indo ao hospital não é para ir. Se eu estou com medo de Covid, não é para ir no hospital. Então, o que acontece? Agora, por exemplo, vai ter a vacina que começou hoje contra a gripe. Então, as pessoas têm que se vacinar, inclusive, por quê? Porque vai evitar muitas gripes. E os sintomas das gripes são muito parecidos com a da Covid no início. Aquela febre, a coriza, a tosse, a dor muscular. Então, se você, por exemplo, se vacinar contra a gripe, os sintomas que você tiver de gripe, opa, eu fui vacinado, talvez não seja gripe. Então, aí tem que começar a ficar alerta. A gripe, hoje em dia, mesmo assim, mata, tá? Por isso que a vacina evita mortes também. Então, são epidemias que correm juntas no Brasil. Então, quando você vai num hospital, a maior parte dos hospitais tem alas diferentes para pessoas com Covid ou suspeita de Covid e ala para não Covid. Se você for fazer um exame no hospital, a ala que você vai do laboratório é para pessoas não Covid. Então, o risco de você pegar não é o risco do hospital, é o risco com pessoas lá. Então, esse é o grande problema. A gente tem que evitar aglomeração com pessoas. Portanto, evitar qualquer tipo de aglomeração. E hospital é uma delas. Portanto, sempre usar máscara. E aí, insisto, se você puder comprar aquela N95, aquela que antigamente chamava bico de pato, é a ideal para quando você vai precisar de uma aglomeração. Tá? Então, pessoas que andam em transporte público, essa é a grande dica. Não usar a máscara de pano só. É usar ou duas de pano, ou duas cirúrgicas, ou essa N95. Tá? Então, não é suficiente mais só uma máscara de pano. Por quê? De novo, o problema é a aglomeração. Muito obrigada, doutora Arnaldo.